Romanos capítulo 3, então, vamos fazer... Aliás, nós não vamos ler, não, nós vamos orar primeiro. Você deixa a sua Bíblia aberta, fecha apenas os olhos e curva a sua cabeça. Vamos a Deus em oração. Senhor, somos teu povo, Senhor, e estamos aqui agora reunidos com o único objetivo de adorá-lo, exaltá-lo, glorificar o Senhor por todos os bens que temos recebido das suas mãos. Senhor, nós queremos agora nos concentrar, Senhor, para ouvir a palavra do Senhor. Queremos ouvir as Escrituras. Queremos que o Senhor fale conosco. Não viemos para ver um pregador ou para assistir a uma performance ou para consumir um serviço de maneira nenhuma. Viemos aqui, Senhor, nessa noite para sermos instruídos pelo Espírito Santo nos assuntos pertinentes à nossa vida e à nossa alma. Por isso, Senhor, nós rogamos a Ti que o Senhor nos ajude, que o Senhor esteja conosco nessa noite, que o Senhor nos socorra, e eu peço especialmente, Senhor, por mim, que o Senhor me dê a graça de pregar esse texto, Senhor, com fidelidade, para o louvor da glória do Teu nome e para a edificação dos meus irmãos. Que enquanto eu pregue para mim e para eles, para o louvor da Sua glória. Amém. Irmãos, Romanos capítulo 3, versículo 21, é o texto que abordaremos nessa noite. E no último sermão, no domingo passado, nós fomos levados ao tribunal de Deus. Nós somos levados à sessão do nosso julgamento diante desse Deus santo e justo. E ali, no julgamento, nós ouvimos a acusação do apóstolo Paulo contra nós. A acusação apostólica é: não há justo, nem um sequer. Não há nenhum justo. Todos pecaram, todos igualmente inúteis, pecadores. É essa a acusação. E a conclusão foi muito dura, porque a conclusão é que a lei de Deus não salva. A lei de Deus não pode nos salvar, ela apenas revela a nossa culpa, ela apenas mostra o nosso pecado. No final do texto que lemos na semana passada, toda boca é fechada diante de Deus. Todos nós tivemos que nos calar e permanecer em silêncio, todos os nossos argumentos destruídos, porque nós fomos convencidos pela palavra de Deus de que não há defesa para nós. Não há justificativa. Não temos defesa. Mas então, quando chegamos no versículo 21 desse capítulo, ao chegar nesse versículo, Paulo escreve duas palavras extraordinárias. Vai lá no versículo 21. As duas primeiras palavras do versículo são absolutamente extraordinárias. E o apóstolo diz: mas agora. Mas agora. Essas duas palavras, mas agora, elas mudam tudo. Porque elas anunciam que Deus fez aquilo que a lei não podia fazer. Elas anunciam que Deus fez aquilo que eu e você jamais conseguiríamos fazer. Essas duas palavras nos informam que se antes nós enxergamos o problema da humanidade como um todo, hoje, pela graça de Deus, nós vamos começar a ver a solução. Então hoje você pode respirar aliviado. Hoje nós vamos começar a enxergar a solução para o problema dos homens. E hoje nós vamos ver a maior notícia
que um pecador pode ouvir. Que notícia é essa? A notícia é como Deus justifica pecadores. Como Deus salva pecadores. Como Deus nos justifica. Nesse texto que nós vamos ler, Paulo nos mostra 3 verdades a respeito da nossa salvação. 3 verdades fundamentais. Primeira, a salvação não vem da lei. Ela não vem da lei. Segunda verdade, a salvação é recebida pela fé. Não vem da lei e é recebida pela fé. Terceira verdade, a salvação foi comprada pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Vamos ler então os versículos 21 até o 31. A palavra de Deus diz o seguinte: mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde fica, então, o orgulho? Foi totalmente excluído. Por meio de que lei? A lei das obras? Não. Pelo contrário, por meio da lei da fé. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Ou seria Deus apenas Deus dos judeus? Será que não é também Deus dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará o circunciso a partir da fé e o incircunciso por meio da fé. Anulamos, então, a lei por meio da fé? De modo nenhum. Pelo contrário, confirmamos a lei. A primeira verdade que vemos nesse texto, do versículo 21 ao 23, é que a salvação não vem por meio da lei. A salvação não é alcançada, não é conquistada por meio da lei. Esse trecho, irmãos, que hoje estudaremos, ele com certeza é o clímax, até aqui é o clímax dessa carta e da argumentação de Paulo. Os teólogos luteranos diziam que a justificação pela fé, doutrina tratada nesse trecho, é o artigo de fé sobre o qual a igreja permanece de pé ou cai. Tamanha a importância do entendimento correto desse texto. E a maneira como Paulo inicia esse trecho é uma sequência. Vocês percebem? É uma sequência lógica de tudo que ele vinha falando até agora. É uma sequência lógica de tudo o que ele já argumentou. E ele demonstra para nós que todas as nações, todos os povos estão completamente perdidos, arruinados, como aquele gadareno. Os judeus, apesar de terem muitos privilégios, estavam perdidos porque quebraram a lei, certo? Desprezaram a Deus, se rebelaram contra o Senhor. Os gentios, apesar de terem a lei moral de Deus no seu coração e na sua consciência, eles abafam essas verdades e eles preferem fazer a sua própria vontade, ao invés de fazer a vontade de Deus. Os gentios são acusados de seguir falsos deuses, outros deuses,
Por isso Paulo inicia o versículo 21 com esse mas agora. Mas agora. Esse mas marca uma transição, indicando que antes houve uma era em que todos os homens eram completamente dominados e escravizados pelo pecado e por Satanás. Mas agora começa uma nova era, é um novo período em que os homens podem experimentar liberdade. Há algo novo acontecendo, há algo novo que será anunciado. Deus revelou plenamente o caminho da salvação. O Dr. Martin Lloyd-Jones, ele declara o seguinte sobre essas palavras iniciais: não há palavras mais extraordinárias em toda a Escritura do que essas. Mas agora. Porque Deus vem na nossa direção. E o que ele nos ensina é que a salvação é operada por Deus sem a ajuda da lei. E eu faço uma pergunta para você refletir. Por que a salvação é operada sem a ajuda da lei? Pense. Por que sem lei? Por que sem o auxílio da lei? Por pelo menos duas razões. Primeiro, o homem não pode ser salvo pela lei, porque a finalidade da lei nunca foi, em nenhum momento, nunca foi salvar pecadores. Percebam que no Egito, primeiro Deus salva e depois ele entrega a lei. O objetivo da lei não era salvar. O objetivo da lei é revelar o nosso pecado e regular a nossa vida nessa terra. Por isso, buscar a salvação pela obediência à lei é perverter o sentido da lei. Percebem isso? Com mais clareza agora. Além disso, no verso 23, o que Paulo diz? Leia o verso 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O argumento de Paulo é que todos quebraram a lei. Todos pecaram, ou seja, isso nos coloca em uma posição de desvantagem. Nos coloca em uma posição de condenação. A lei não nos coloca numa posição de vantagem, numa posição melhor. Pelo contrário, ela revela que nós pecamos, quebramos a lei do Senhor. E o tempo verbal, olha só, todos pecaram e carecem, ou estão destituídos da glória de Deus. O que esse texto nos ensina? Que nós estamos longe de Deus. Não somos aquilo que nós deveríamos ser. Deus nos criou para uma finalidade e nós nos afastamos disso. Nós nos perdemos. Não somos, meus irmãos, quem nós deveríamos ser. Mesmo um cristão salvo, regenerado, ele sempre vai estar aquém. Ele sempre vai se ver como insuficiente e como não tendo atingido a perfeição. É sempre assim. O que nós vemos então? Irmãos, nós devemos ter a clareza, devemos ter com clareza a ideia de que para nós não é possível alcançar o favor de Deus, alcançar a bênção de Deus, a salvação por meio da obediência à lei. Você precisa entender isso e enxergar isso com clareza. Não faz o menor sentido achar que você está numa posição privilegiada porque você foi obediente. Não faz. Ou será que Deus deveria louvar você, agradecer você,
e abençoar você por você fazer aquilo que Ele esperava. Porque cumprir a lei é nada mais do que a nossa obrigação, você concorda? Então por que nós deveríamos esperar uma recompensa por fazer a nossa obrigação? Pelo contrário, depois de ter feito tudo, nós devemos ainda nos considerar servos inúteis, porque nós só fizemos o que era esperado. Isso está lá em Lucas, capítulo 17. Tenha clareza disso. Tenha entendimento com relação a isso. Se o cumprimento da lei é o que se espera de nós, por outro lado, você precisa ter a certeza que, quando você não cumpre nem o que é esperado, ou seja, quebra a lei, desobedece à lei de Deus, então você se enxerga muito distante da glória de Deus. E aí você entende que você não é quem você deveria ser. Ó, que engano, meus irmãos, daqueles que dizem assim: seja você mesmo, apenas seja você mesmo, apenas siga o seu coração. Que engano e que tolice, nós não somos quem nós deveríamos ser. Nós sequer nos reconhecemos, estamos longe do ideal, somos apenas um espelho quebrado que não reflete mais a imagem de Deus. Para você que já entendeu isso, para você que já entendeu essas verdades e já foi salvo, você que já é salvo, que já entendeu, você precisa aprender uma coisa com esse texto aqui. Uma coisa muito importante. Eu preciso te lembrar que você não se torna mais amado por Deus no seu melhor dia. Saiba que no dia que você levantar, fizer o seu devocional, orar, ler a sua Bíblia com paixão, fazer o bem, fazer caridade, trabalhar e fazer tudo o que se espera, saiba que você não é mais amado por Deus nesse dia. Saiba que você não está em uma posição mais favorável, você não tem mais crédito. Mas você também precisa saber que no dia que der tudo errado e você não conseguir e fracassar e passar por tentação e cair e enfrentar dificuldades e se ver fraco, inútil, e olhar para você mesmo e dizer: eu estou envergonhando o nome de Cristo, porque eu não sou a esposa que eu deveria ser, não sou o marido que eu deveria ser, o homem ou a mulher que Deus espera. Saiba que nesse dia Deus não te ama menos. Deus não te ama menos. Você pode entrar na presença dele com liberdade no nome de Jesus. Você pode vir ao culto, levantar suas mãos e cantar no nome de Jesus. Você pode se aproximar da mesa do Senhor e comer do pão e beber do cálice. Na força do Espírito Santo. Você não é mais amado quando você acerta. Você não é menos amado quando você erra. Porque Deus não olha para nós a partir do nosso desempenho com relação à lei de Deus. No seu dia mais triste e imperfeito, você é amado. Louvado seja Deus por essa verdade. Sabe, Sr. Ademar, o Paul Washer, ele fala uma coisa que eu sempre me lembro dela. Ele fala assim: eu dei incontáveis razões para Deus deixar de me amar e desistir de mim. Mas não foi o suficiente. Ele não me deixou. Esse é o peso dessas palavras. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus. Até aqui, nós vemos que o grande problema da humanidade é que nós estamos em um relacionamento quebrado com Deus, em um relacionamento destruído. Nós nos tornamos rebeldes e agora somos culpáveis. E a grande pergunta que ressoa é: como Deus pode resolver?
esse problema? Como Deus resolve esse dilema e nos livra dessa condenação? Nós vemos isso do verso 24. Vai lá no versículo 24. Versículo 24 diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. No verso 24, então, o apóstolo Paulo nos dá a solução. Ele conta a boa notícia e ele dá a solução para o pecador. A solução é revelada. E aparecem duas palavras aqui que é muito importante você estudar elas comigo hoje. Aparecem duas palavras que são termos-chave e que merecem uma explicação detalhada. E essas palavras, a primeira, o apóstolo diz o seguinte, que nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo. Em quem nós encontramos redenção. As duas palavras que você precisa compreender o significado hoje é justificado e redenção. Justificado e redenção. A palavra justificar, do grego dikaió, é um termo forense. Paulo, ele tira essa palavra dos tribunais, dos manuais de direito, do universo jurídico, a palavra justificar. Justificar, o que significa esse termo? Qual é o significado dessa palavra? Justificar significa declarar alguém inocente e absolver essa pessoa de todas as acusações feitas contra ela. Então, justificar é declarar inocente. Veja, não é tornar justo, é declarar. Declarar. Os judeus, olha que interessante, eles acreditavam, os judeus, que ainda que eles fossem rebeldes à lei de Deus, ainda que eles fossem imperfeitos, a simples intenção deles de obedecer à lei, ou seja, só a intenção deles seria suficiente para que no dia do juízo final eles fossem justificados, declarados inocentes. É como se Deus olhasse para o judeu e falasse assim: você não foi perfeito, mas você desejava a perfeição. Então você é declarado justo, apenas no dia do juízo final. Mas isso, obviamente, é errado. E a boa notícia para nós e que recebemos é que pela fé na pessoa, pela fé na obra de Jesus Cristo, o pecador pode ser declarado justo. O pecador pode ser declarado justo não no dia do juízo final, mas aqui e agora. Percebe que Paulo não coloca isso no futuro? Percebe que ele está tratando com uma realidade que é atual, que é presente. Olha só o verso 24 novamente. Sendo justificados. É uma ação que está ocorrendo agora, que ocorre agora. A promessa é que se o pecador crer, se o pecador confiar em Jesus Cristo, ele é imediatamente declarado inocente. Imediatamente o martelo é batido e ele é declarado justo, absolvido de todas as acusações que possam pesar contra ele. Você se sentiu mal ao ler Romanos 3, do 1 até o 20? Sim. Quem saiu daqui e perdeu até o apetite? Não, perdeu o apetite também não, né, pastor? A gente tem muito apetite, mas a gente ficou incomodado, né? Encontrei com algumas irmãs ali no hall, elas estavam tudo pelejando.
E a gente fica naquela expectativa. E a boa notícia é que se você crê em Jesus Cristo, todas aquelas acusações feitas por Paulo, do 1 até aqui, caem por terra. E você é declarado justo. Eu quero que você segure em Romanos 3 e abra em Gálatas 2. Gálatas 2, verso 16, nós vamos ler. Olha o que o texto diz. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Você quer ser declarado justo? Você quer ser declarado inocente? Não espere até você ser justo. Você pode ser declarado justo hoje, agora, nesse exato momento, tomar posse disso. Ser declarado justo de forma imediata traz frutos para a nossa vida. Ser declarado justo traz frutos muito positivos para nós, Renato. Que frutos são esses? Que bênçãos são essas que nós colhemos de ser declarados justos agora? Meu irmão e minha irmã, companheiro de lutas, ser declarado justo traz paz. Ser declarado justo traz paz para o pecador arrependido. Traz paz para aquele homem ou mulher que está com a sua consciência pesada, ferroada, cansada de carregar o fardo dos seus pecados. Meus irmãos, você e eu podemos desfrutar de paz com Deus agora. Podemos andar em amizade com Deus. Podemos desfrutar da companhia de Deus, tendo segurança, confiança no amor dele hoje. Hoje, esse é um remédio contra a ansiedade. Esse é um remédio contra a preocupação com o juízo de Deus. Já viram cristãos que ficam assim, meu Deus, ai, se Jesus voltar hoje. Jesus não pode voltar hoje. Porque se Jesus voltar hoje, eu não vou. Eu vou ficar. Se Jesus voltar, se eu morrer hoje, não dá. Porque hoje, ser declarado justo traz paz para a nossa consciência. Muitos cristãos vivem atormentados pela culpa. Eles sabem, você sabe, você se conhece, você vive com você mesmo o tempo todo e você sabe o quanto você falha. Você sabe todas as áreas da sua vida que você tinha que ter feito diferente. E você tem que conviver com as consequências das escolhas que você tomou e dos caminhos que você percorreu, e você, vez ou outra, se vê atormentado pela culpa, pela tristeza, por causa do seu passado. Ser justificado traz paz com relação ao passado. Você é crente, você foi justificado em Cristo Jesus, então seu passado não te define mais. Quem você era, era. Agostinho dizia, um dia uma mulher chamou ele e disse, Agostinho, era uma prostituta e ela queria atraí-lo.
Agostinho, e aí chega um momento, ele se relacionava com ela, havia se relacionado com ela no passado, e chega um momento que ela diz, Agostinho, sou eu. E Agostinho então olha para ela e diz assim, mas não sou mais eu. Porque ser declarado justo faz novas todas as coisas. Louvado seja Deus por isso. O tribunal já declarou. Quem foi justificado pode descansar. Quem foi justificado pode viver em paz. Inocente. Inocente. Alvo mais do que a neve. Limpo. Como a pele de um bebê. Inocente. Irmãos, ouvir isso é maravilhoso demais. Mas isso deixa uma pulga atrás da orelha. Você há de convir comigo. Que isso levanta uma questão muito séria por algumas pessoas. Será que é só isso? Inocente? Declarado justo? Eu sou declarado inocente e pronto, minha vida segue a mesma, então eu posso praticar males? Eu posso continuar da mesma forma e está tudo ok, porque afinal de contas eu fui declarado inocente? Isso não levanta essa pergunta? Não levanta essa dúvida? Olha, pastor, então é fácil demais. Então, mas é aí que entra a segunda palavra que eu falei que você precisa entender. A primeira palavra é justificação. Qual é a segunda? Redenção. Que palavra é essa? O que significa a palavra redenção? A palavra redenção, do grego apolutrosis. Paulo diz que em Cristo nós temos redenção. Redenção é uma palavra que Paulo buscou não no tribunal. Essa palavra Paulo buscou no mercado de escravos. A palavra redenção é uma palavra do mercado de escravos. E redenção era o preço. É um preço que deveria ser pago para que um escravo, Elvis, ele fosse livre, fosse liberto, para que ele alcançasse a liberdade. Deveria ser pago um preço, ou pelo próprio escravo, que deveria juntar um dinheiro, uma quantia e pagar pela sua libertação, ou por um parente ou um amigo, que deveria pagar por ele o preço da redenção. Nesse sentido, então, o apóstolo Paulo nos ensina que o próprio Deus, é o próprio Deus quem pagou pelo nosso resgate. É o próprio Deus quem pagou para nos livrar da escravidão. Escravidão do quê? Escravidão do pecado. O próprio Deus pagou o preço para nos tirar da escravidão de Satanás. Assim como ele redimiu Israel da escravidão no Egito, lá em Êxodo, assim como Deus fez isso, ele nos redimiu do poder da escuridão. Ele nos redimiu do poder das trevas. Ele nos resgatou. Olha que diz, você vai segurar Romanos, e agora você vai em Efésios, capítulo 1. Efésios 1, nós vamos ler o verso 7, que diz o seguinte: nele temos leiam alto, nele temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Graça, a riqueza da graça de Deus. O Senhor pagou o preço pela nossa redenção. O que significa isso na prática, Gilmar? Qual é o sentido disso, Fábio? O que isso traz para a nossa vida prática, para a nossa vida diária? Você consegue perceber, lendo isso aqui, você consegue perceber o custo do pecado para Deus? Consegue notar? Consegue ver como os nossos pecados são um débito tão alto,
É um débito tão alto que nos coloca em uma posição de escravidão. Ô Alisson, você já ouviu falar de escravidão por dívida? Escravidão por dívida. A pessoa tem um débito tão grande que ela se torna escravo. Trabalha para pagar o débito e não consegue, porque o débito é alto demais. Escravos. Olha o custo, olha o preço do pecado para Deus. Não temos nenhuma condição de sair dessa posição de escravidão. Vivíamos como servos do pecado, escravos do pecado. Os nossos pecados eram um fardo para nós, mas também um fardo para o nosso Deus. Era um fardo pesado que o Senhor teve que carregar, e o Senhor pagou um alto preço pela nossa redenção. Você já foi livre? Se você foi justificado, então houve redenção, e aí você é livre. Livre do poder do pecado. Livre da escravidão do pecado. Ele não dita mais as regras. Ele não define mais quem você é. Livre da escravidão do pecado. Você consegue perceber que justificação pela fé envolve necessariamente a quebra do poder do pecado sobre nós? Você consegue ver isso? De maneira que é tolice quando a pessoa diz assim, não, mas a doutrina da justificação pela fé ensina que a gente pode viver de qualquer jeito. Imagina, de jeito nenhum. Porque a justificação, ela está atrelada, envolve redenção. Libertação. Você não sabia, mas você veio num culto de libertação nessa noite. Isso é culto de libertação. Palavra de Deus sendo pregada e o poder do pecado sendo destruído. Que o Senhor quebre mesmo as nossas cadeias e destrua o poder do pecado. O cristão não é livre para pecar. Ele não é livre apenas da culpa do pecado na sua consciência. Ele é livre do poder do pecado no seu corpo. Do poder do pecado nos seus membros. Em Cristo, os nossos vícios encontram um fim. Você tem lutado com algum vício? É em Cristo que você vai encontrar liberdade. Só nele. Só em Jesus. Em Cristo, o nosso cativeiro do orgulho, o cativeiro da vaidade, o cativeiro da idolatria, da ira, dos pecados sexuais. Em Cristo, a mentira e a ganância chegam ao fim. Porque o poder do pecado é quebrado. E entender isso por si só nos faz entender que é incompatível alguém que se diz salvo, mas é dominado pelo poder do pecado. É totalmente incompatível alguém viver uma vida libertina, porque a salvação pela fé envolve liberdade do pecado. Deixa eu te perguntar uma coisa. Com qual pecado você está lutando? Pornografia, ira, inveja, maledicência, desconfiança, incredulidade. Há esperança, porque Cristo quebrou o poder do pecado. E nós podemos vencer, meus irmãos. Então nós vimos que a salvação não é pela lei. Na verdade, a salvação é pela fé. Isso nos leva à terceira e última pergunta dessa noite. A terceira e última questão. Por qual razão? Reflitam na pergunta. Por quê? Que a salvação é pela fé, mas o texto é muito específico, é pela fé em quem? Em Jesus Cristo. Por que é nele? Vejam, não é só pela fé. Se fosse só pela fé,
todo mundo ia ser salvo, porque todo mundo tem fé em alguma coisa. Mas não é sola fide e sola graça. Também nós temos os solos Cristos. A salvação é pela fé em Cristo. Por quê? Por qual razão? Por qual motivo? O que foi que Jesus fez? Como é que ele pagou o preço da nossa redenção? Versos 25 e 26. Vamos ler o 24 novamente? Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação. Presta atenção no verso 25. Quem é Jesus? Jesus é quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça. Verso 26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em quem? Jesus. O apóstolo explica que a fé deve ser colocada em Jesus e não em Buda, Maomé, Alá e todas essas divindades e santos e deuses. A fé deve ser depositada em Jesus e em Jesus somente e mais ninguém. Em Jesus. Mas por quê? Porque Jesus, ele foi oferecido como propiciação. Opa! Surgiu uma nova palavra para a gente estudar. Uma nova palavra para a gente entender. A palavra propiciação. E essa palavra propiciação é a mais debatida pelos estudiosos em Romanos 3. É possível você encontrar livros e livros inteiros tentando entender o significado da palavra propiciação, porque ela é uma palavra muito importante para nós. A palavra propiciação tem a ver, você lendo aqui, você não consegue entender sozinho. Por quê? Porque essa palavra tem a ver com os ritos antigos de conciliação e de expiação de pecados. Os ritos judaicos realizados para o perdão de pecados. Olha, falando de forma bem simples, dizendo de uma forma bem abreviada, pelo sacrifício, pelo abatimento de um animal ou de uma vítima, pelo abatimento de uma vítima, derramado o sangue dessa vítima, os pecados cometidos pelo povo eram apagados. Os pecados cometidos pelo povo eram perdoados e a ira de Deus era apaziguada. Você entende isso? Você percebe isso? Você já leu Levítico? Já leu Levítico? Olha lá, hein? Mentir é pecado. Levítico descreve para nós esses ritos. E é lá que nós encontramos esse conceito de propiciação. Vai lá, segura Romanos, nós vamos lá em Levítico capítulo 16. Levítico 16, verso 13, diz o seguinte, presta muita atenção na leitura. Porá o incenso, lê o subtítulo aí na sua Bíblia, o sacrifício pelo sumo sacerdote, pelo próprio sumo sacerdote, está lá no 11, agora o 13. Porá o incenso sobre o fogo diante do Senhor, para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório que está sobre a arca do testemunho. Assim, Arão não correrá o risco de ser morto.
ele pegará um pouco do sangue do novilho e com o dedo o aspergirá sobre a frente do propiciatório. E diante do propiciatório aspergirá 7 vezes do sangue com o dedo. Depois matará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo. Trará o sangue do bode para dentro do véu e fará com esse sangue como fez com o sangue do novilho. Ele o aspergirá no propiciatório e também diante dele. O que é isso aqui? Essa é a cerimônia realizada pelo sacerdote no dia da expiação. Dia da expiação é o dia do perdão. Dia do perdão dos pecados. É o dia de lidar com as culpas diante de Deus. Esse dia era um dia muito especial para o povo de Israel. E o sacerdote entrava, era uma cerimônia secreta. As pessoas não viam, as pessoas não assistiam isso. O sacerdote entrava para dentro do véu e lá ele oferecia esse sacrifício e as pessoas aguardavam em silêncio, com grande expectativa, se o sacerdote ia sair. Porque se ele estivesse com pecado ou o sacrifício não fosse aceito, ele morria, lá mesmo. E eles teriam que puxar ele com uma corda. E lá dentro do véu tem a arca. O que fica dentro da arca? As tábuas da lei. E o sacerdote, então, ele mata o bode e o novilho, ele molha os dedos no sangue, molhava os dedos no sangue, e então ele jogava esse sangue, aspergia esse sangue sobre a tampa da arca. Em cima da arca tem uma tampa, e essa tampa ela tem um nome. Que nome é esse? Propiciatório, é o nome da tampa da arca. Então o sacerdote fazia isso, aspergia um sangue. Nesse dia, os pecados do povo eram então perdoados nessa cerimônia, enquanto o povo aguardava do lado de fora. Ora, o que o apóstolo Paulo está dizendo então? Agora você volta para o texto de Romanos 25, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue. No sangue de quem? No sangue de Jesus. O que o apóstolo explica aqui é que o próprio Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O próprio Jesus Cristo foi morto para expiar o nosso pecado, e não só os nossos pecados, mas também os pecados do mundo todo. De todo aquele que crê. Os pecados são expiados. Cristo foi oferecido numa cerimônia privada, secreta? Não, em uma cerimônia pública, vergonhosa para ele. Cristo foi oferecido numa cerimônia pública pelo próprio Pai, para alcançar, para mim e para você, redenção. Redenção, libertação. A nossa salvação custou sangue precioso. O sangue de Cristo não foi ouro, não foi prata, não foram pedras preciosas que conquistaram para nós a liberdade do pecado. Foi o sangue de Jesus. O sangue dele aspergido sobre a tampa do propiciatório para nos arrancar da escravidão. É o sangue de Jesus. Cada mentira, cada pensamento impuro, cada palavra dita em ira, cada momento de vergonha, cada ato de orgulho, tudo isso custou o sangue de Jesus. Custou a vida de Jesus. Por isso, meu irmão, minha irmã, tratar o pecado com desprezo, com desdém ou com indulgência, acariciar o pecado, brincar com o pecado, tolerar o pecado, fazer isso é pisar o sangue de Jesus, é desprezar o sangue de Jesus, é cuspir no sangue de Jesus. Lembre-se disso quando você estiver em tentação. É desprezar o que Deus fez por você. Você consegue perceber agora
a maldade da incredulidade? Você consegue enxergar isso? Sabe, às vezes, a gente pensa assim, nossa, mas as pessoas vão ser condenadas só porque não acreditaram em Jesus? Isso não é um pouco exagerado? Isso não é um pouco demais, Deus? Condenar alguém a uma eternidade no inferno só porque essa pessoa não creu em Jesus? O quê? O quê? Ele foi oferecido como sacrifício pelos nossos pecados, o sangue dele aspergido sobre a tampa do propiciatório. O pecador então olha e diz, não quero. E você acha isso pouco? Você acha isso irrelevante? Então você não sabe o que é pecado. Então você não entende qual é o custo do pecado. É por isso que Hebreus, o autor aos Hebreus, no capítulo 6, vai dizer, não resta sacrifício para quem despreza o sangue de Jesus. Não resta. Não há o que fazer. Não há como ser salvo. É justo concluir que nada é pior do que ouvir a pregação e permanecer incrédulo, impenitente, indiferente. Se você está fazendo isso, para. Eu te apelo. Para. Por favor. Deixa de vir aqui para ouvir pregação e não se arrepender. Porque assim você está fazendo mal para a sua alma. Entenda, eu não estou falando para você não vir. Eu estou pedindo para você se arrepender. Creia no Senhor Jesus e será salvo. A palavra propiciação, segundo Martinho Lutero, remetia à misericórdia de Deus. A propiciação para Lutero, o sacrifício de Jesus, era o trono de misericórdia de Deus, por meio do qual ele veio até nós e falou conosco. No trono de misericórdia. Cristo, diz Douglas Moo, Cristo foi Deus reconciliando. Quem é Cristo? Na cruz, quem é Cristo? Cristo foi Deus reconciliando. Ele foi Deus fazendo o melhor para o ser humano e não o ser humano fazendo o seu melhor para Deus. Você não vai conseguir fazer o seu melhor para Deus e alcançar a salvação. Sabe por quê? Porque Deus fez o melhor por nós, que foi enviar o seu Filho. A fé em Jesus é indispensável. Ela é indispensável para a salvação. Não tem outro jeito de ser salvo. Não dá. Você pode tentar de todas as maneiras. Se você tentar de outra forma, você vai desprezar o que Jesus fez. Você entende o que é propiciação? Você entende o que é justificação agora? Ser declarado justo, ser liberto do poder do pecado. Tudo porque Jesus derramou o sangue dele lá naquela cruz. Notem isso. Irmãos, o seu relacionamento com Deus só pode ser restaurado por meio do sangue de Jesus. Você quer ser amigo de Deus? Sim ou não? Sim. Sem o sangue de Jesus, não dá para ser amigo de Deus. Sem o sangue de Jesus, não dá para andar com Deus. Semana passada nós confessamos a nossa culpa. E agora, o que a gente faz? O que a gente faz agora? Semana passada estávamos aqui todos tristes, chorosos, por causa do nosso pecado. E hoje? Hoje nós cremos, confiamos, acreditamos nisso. Mas eu sei, é bom demais para acreditar que isso é verdade. Tem muitas pessoas que chegam aqui e voltam para trás. Porque elas não conseguem acreditar que é só acreditar no sangue de Jesus. Elas acham que elas precisam fazer alguma coisa para consertar todo o mal que elas praticaram no passado. Paulo mostra um Deus perfeitamente equilibrado. A sua ira derramada sobre o Filho, a sua justiça aplicada a Jesus
e a sua misericórdia, estendendo as mãos para os pecadores. Às vezes as pessoas confundem a justiça e a misericórdia, não é? Elas se escudam na misericórdia e dizem, mas Deus é misericordioso. E não acreditam na ira, mas aqui há um Deus perfeitamente equilibrado. Ira sobre quem? Sobre os pecadores impenitentes e sobre o Filho de Deus. E misericórdia para quem? Para todo aquele que crê no Filho de Deus. Você consegue perceber a grandeza do amor de Deus? Thaís, existe alguma coisa que você possa fazer para ser mais amada? Sabe o que você custou para Ele? Você custou Deus crucificado. Foi isso que você custou. Então por que você não anda com Ele? Me explica, por que você não ama Jesus? Que mal que Ele te fez? Fala para mim. Como que Jesus te ofendeu? Como que Ele pode ter te decepcionado? O que você queria? Você não vê, você não enxerga. Jorrando das veias de Emanuel o amor de Deus por você. Como que você pode não aceitar isso? E trocar isso, sei lá, por minutos de alegria. Uma vidinha miserável que dura poucos anos de satisfação. Meditar sobre isso nos leva às conclusões que o apóstolo Paulo chegou e agora nós vamos encerrar esse sermão lendo mais uma vez os versos 27 a 31, que dizem: onde fica então o orgulho? Na sua Bíblia talvez esteja jactância. Jactância é uma palavra antiga que significa orgulho. Onde então está o orgulho? Foi totalmente excluído. Por meio de que lei? A lei das obras? Não. Pelo contrário, por meio da lei da fé. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Ou seria Deus apenas dos judeus? Será que não é também Deus dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará o circunciso a partir da fé e o incircunciso por meio da fé. Anulamos então a lei por meio da fé? De modo nenhum, pelo contrário, confirmamos a lei. Olha, eu estou plenamente consciente de que eu não tratei esse texto com toda a profundidade que ele merece. Eu tenho plena consciência da minha deficiência aqui. Eu sei que tem aspectos aqui que eu não tratei. Eu estou consciente, eu não esqueci. É que não dá para tratar tudo isso no tempo que eu tenho. Mas nessas verdades que nós meditamos, nesse cerne da doutrina da justificação pela fé, quais são as conclusões do apóstolo Paulo então? Para encerrar, são 3 conclusões. A primeira conclusão de todas: aonde fica o orgulho, meus irmãos? Cadê o orgulho? Uma vez que todos, judeus e gentios, homens e mulheres, jovens e velhos, todos, uma vez que todos estão condenados e só podem ser salvos pela misericórdia de Deus, pela compaixão de Deus ao oferecer o seu Filho na cruz, não tem mais lugar para arrogância. Não dá, não combina com o cristianismo a arrogância. Se somos salvos pela graça de Deus, por meio da fé, como que você pode julgar a pessoa que está sentada do seu lado? Como que você pode desprezar alguém? Como que você pode fazer isso, ser orgulhoso e se achar melhor, tratar alguém com indiferença, se achar mais sábio ou mais inteligente? Não faz sentido, meus irmãos. O orgulho é completamente excluído. Se você já creu em Cristo, abandone o orgulho e viva com gratidão
Você não é mais inteligente do que ninguém. Não é mais sábio do que ninguém. Tem pessoas que dizem, mas quando eu criei, eu ouvi a pregação e acreditei, e abandonei os meus pecados, e aqueles ímpios, eles não quiseram dar ouvidos, e eles não ouviram, e a pessoa começa a se achar melhor. Melhor por quê, criatura? Só porque você descobriu que você era um lixo e aceitou Jesus? Faz sentido. Abandone o orgulho. Segunda conclusão. O ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Um homem, mulher, jovem, criança, velho, só podem ser declarados inocentes diante de Deus por meio da fé. Fé em quem? Em Jesus Cristo. A obediência à lei de Deus não te garante qualquer vantagem no dia do juízo. Nem agora. Você quer experimentar paz? Saiba que a sua paz não vai vir de você completar o checklist da lei. Não vai vir. Não vem. Porque se você cumprir o checklist da lei hoje, você vai quebrar amanhã. Não vem. A paz vem da fé em Jesus Cristo. Quer ter boa consciência? Fé em Jesus Cristo. Quer vencer o pecado? Fé em Jesus Cristo. Venha como está, aos pés da cruz de Jesus Cristo, e coloque hoje mesmo a sua confiança nele, para a vida ou para a morte. Entregue a sua vida nas mãos dele, e você vai receber a paz que você procura. Você vai encontrar boa consciência, você vai encontrar liberdade da escravidão, do pecado e de Satanás. Hoje é o dia de vir à cruz, a cruz de Jesus. Terceira e última conclusão do apóstolo Paulo. Essa é a conclusão talvez mais difícil, mas eu resumi ela aqui. A conclusão dele é que a lei não é anulada pela fé. As pessoas sempre confundem, né? Elas acham que, entendi, então não é pela obediência à lei. Então Paulo revogou a lei. Então a lei agora está anulada, não tem mais nenhum papel na nossa vida. É isso? O próprio apóstolo Paulo diz que não. A fé não anula a lei moral de Deus. Pelo contrário, a fé confirma a lei. A fé cumpre a lei. De que maneira, pastor? Como que a fé cumpre a lei? Como que a fé confirma a lei, Estela? Como? É simples, meus irmãos. O que a lei fala? Quando uma pessoa peca, qual é a pena que a lei garante? Morte. Jesus morreu? Sim, ele morreu por causa dos nossos pecados. A lei foi plenamente cumprida nele. Ele diz isso em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Ou 7, agora me fugiu, mas Cristo diz isso. Não pensem que eu vim revogar, eu vim cumprir, porque nele a lei foi cumprida. Ele foi obediente, mas foi punido. Por quê? Por nossa causa. E a obediência dele é nossa, e o nosso pecado é dele. Para pensar nisso. A obediência de Jesus agora é minha. A obediência de Jesus agora é a sua obediência. E o seu pecado? Foi colocado nele. É dele. Por isso, não confia na sua moralidade, na sua religiosidade, nos seus sacrifícios religiosos. Confia somente no sangue de Jesus Cristo. E ele vai te garantir, não só no dia do juízo. Pregadores estão viciados em falar do dia do juízo. E no dia do juízo. Mas o pecador precisa de paz agora. Você quer paz agora? Hoje? Você quer deitar no travesseiro e saber que os seus pecados foram perdoados?
E você poder dizer como salmista, eu me deito e durmo, porque Deus está comigo. É só pela fé no sangue de Jesus Cristo.